Então a gente começa com a pré-campanha, que é a sinalização de que rumo que a gente vai fazer, quem que quer apoiar a gente, quem que quer andar junto, quem que pode fazer uma pipoca com um cafezinho na casa dos amigos para chamar a gente para apresentar a gente, quem que vai apresentar a gente pelo WhatsApp para um amigo, pelo Instagram para o outro amigo. Promessa que vai tirar o pobre da pobreza, que vai dar picanha pro pobre, que o pobre vai ganhar bolsa disso, que vai ganhar bolsa daquilo. E aí eu tenho até que usar uma frase do Zema aqui, que nós criamos uma geração de gente inútil. E é uma verdade isso. Eu vejo, gente, quando eu passo aqui na rua, esses coitadinhos, esses zumbis que estão andando aí para baixo, para cima e para baixo, eu tenho fome, arrastando uma perna, comido de droga. E por que nós não estamos falando disso? Por que nós estamos falando, ai, coitadinho, leva para o centro pop, ai, coitadinho, leva para uma casa de passagem, e se você não estanca o fornecimento de droga, o problema não se resolve. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu fiquei muito feliz essa semana com o resultado de um trabalho nosso, que está aqui o seu Eli. O seu Eli, ele é do antigo Lar dos Velhos, lar presbiteriano, Lar dos Velhos, que agora chama Lili Ribeiro. E eu tenho me envolvido muito com a causa da terceira idade. Já nós estamos todo mundo com 60 anos mais. E a turma dos octogenários que está ali, meu tio, que está dinâmico, que está ativo, que está trabalhando, que está fazendo coisa, são os antigos anos 60. Os que vão chegar a 100 anos já estão todos aqui. E com qual política nós vamos chegar a 100 anos, Fábio Lopes? Com qual... O que nós... Por exemplo, aposentadoria. O máximo que ele vai receber no fim da vida dele vai ser um salário mínimo, porque a Previdência quebrou. Não vai ter dinheiro para pagar aposentadorias. E, então você pega o idoso, sem dinheiro. Muitos sem família. Porque o que está acontecendo com as famílias? Destruição da família. Não é todo mundo que é igual o Joe, assim, que tem a Sofia e o neto, que vão cuidar dele quando ele ficar velho, igual ele cuidou do pai dele. São poucas as famílias que ainda praticam esse amor. E aí, os velhos vão indo embora. Os velhos vão indo para a rua. Até a hora que sobra o Estado. Que a gente é tão contra o Estado, né? Nós, do Partidos Liberais, a gente acha que o Estado tem que ser mínimo, e tem mesmo. Mas aí chega o idoso no fim da vida, né, Ivo? E a gente sabe que muitos que chegam no fim da vida tiveram vínculos familiares rompidos de forma muito difícil. Não tem como voltar mais. Muitos filhos abandonaram os pais depois de fazer um empréstimo compulsório no cartão. Empréstimo compulsório para aposentado. Aposentado já tem um, ele pega mais um, ele pega mais dois, até ele ter só 30% do valor dele disponível para ele. Que é a mesma coisa que faz uma ILPI. A ILPI acolhe o idoso, ela pode ficar com 70% do valor. Essa semana retrasada, eu aprovei um projeto de lei meu, que agora ainda não é lei, porque falta o excelentíssimo prefeito sancionar, mas é uma lei muito importante. As ILPIs, os asilos, eles recebiam dinheiro só da assistência social. Então, a pasta da assistência social, que é uma pasta que tem pouco recurso financeiro, tem 3,5% do orçamento, ou menos, ela que repassava o dinheiro para os asilos. E agora, com a minha lei, tanto a pasta da assistência social quanto a pasta da saúde podem colocar o dinheiro no asilo. E aí que a gente vai falar do que é realmente hoje a situação do idoso. O idoso hoje é um problema de saúde, não é um problema de assistência social. Porque uma vez que ele adentrou a ILPI, melhora, Ivo? A saúde melhora quando a pessoa vai ficando velha? Não. Só piora. Então ele entra grau 1. Grau 1 é esse idoso que se locomove, que tem condições de se manter, que come sozinho, toma banho sozinho. O grau 2 é aquele mais capenga. E o grau 3 é o que precisa de oxigênio,
de cuidados paliativos. Então, como que você vai fazer cuidado paliativo com dinheiro de assistência social? Como que você vai fornecer oxigênio, que é caríssimo, com dinheiro de assistência social? Não é. Então, se a gente não conseguir casar a política pública certa com a demanda certa, a gente não faz política. A gente só inventa que está fazendo política. Nosso mandato conseguiu com o Ricardo Salles, que é o nosso candidato ao Senado, pelo estado de São Paulo, e da Adriana Ventura, que é a minha dobrada na chapa de deputado, ela federal e eu estadual. Não adianta. A emendinha de 50 mil é só para o deputado aparecer na foto, colocar a instituição num balaio de miséria, pedindo com pires aí uma esmola para deputado, que são, na verdade, uns cachorros, quando eles fazem esse tipo de desserviço com dinheiro público. Porque o dinheiro público é para resolver problema, não para enxugar gelo. O meu trabalho, na verdade, começou ontem à noite, porque é de sexta-feira à noite até domingo à noite que a turma, pelo amor de Deus, meu pai está na UPA, me ajuda, tira, faz 2 dias, ninguém move. E o vereador fica tentando resolver o problema, que muitas vezes não consegue. Porque o funcionário público foi embora, foi dormir, foi curtir o feriado dele, o médico está dormindo dentro da sala, e são tantas coisas que o eleitor fala assim, quem tem que resolver esse problema é vereador. E aí o telefone começa a fritar. Aí o cara lá de Serrana fala assim, pô, Rodine, ó, meu primo tá com problema renal e tá morrendo aqui na UPA. Falei, mas isso aí tem que ser encaminhado pelo sistema CROSS, tal, como que funciona. Não consegue resolver isso? Também não. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Vigilância do prefeito, principalmente das cidades pequenas. Quantos asilos que eu fui visitar, e eu tenho visitado a região, né? A gente vai visitar o asilo, chega lá, não, aqui a prefeitura não repassa nada pra gente não, do asilo. Aqui tem um problema, procura o vereador. Aí o vereador corre aqui, corre ali. Aí vem um problema maior, e eu preciso de um dinheiro. E o vereador tem que correr para onde? Para o deputado estadual. E nós não temos deputados estaduais que nos atendam aqui a contento. Então nós temos 2 aqui de Ribeirão Preto, um já aposenta nessa, e se Deus quiser o outro, a urna aposenta ele também. E nós não temos gente envolvida com esse tipo de coisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora uma campanha, chão de fábrica. Ah, o Zema brigou com o Flávio. Com perdão da palavra, foda-se. Nós temos que fazer um problema aqui, resolver o nosso problema aqui. E, não vou mais votar no você porque você é do Zema. Eu não vou votar no você porque... Mas o que eu tenho a ver com isso? Nós temos que resolver os problemas nossos aqui. Muito bem. Então, se vocês que são a nata pensante da população, e a gente precisa falar isso, porque, gente, aqui ninguém está ganhando pão com mortadela para vir aqui, no máximo um pãozinho de queijo, certo? Então, vocês estão aqui porque vocês querem estar aqui, porque vocês querem mudar as coisas, porque vocês pensam. E quem pensa pode multiplicar o pensamento. E é multiplicando o pensamento, multiplicando as ações, falando aonde que a gente pode ir, como a gente pode ir, com quem a gente pode ir, que a gente muda o país. A gente não muda de cima para baixo. A principal parceira é a Adriana Ventura, que ela tem o edital de emendas que é maravilhoso. Quem tem instituição não pode deixar de seguir a Adriana, porque periodicamente ela abre o edital e quem quiser dinheiro público que apresente um projeto bom, que atenda várias pessoas, maior número de pessoas, melhor custo-benefício, leva o dinheiro. O Ricardo Salles, que é parceirão, que é o nosso candidato ao Senado, que vai fazer um trabalho maravilhoso se for eleito senador. O Léo Siqueira, que nos ajudou bastante no começo, inclusive ele não doou, ele ajudou a encaminhar o recurso para comprar uma van para o Lar Lili Ribeiro. E o Alexis Fontaine, que já foi deputado estadual no meu primeiro mandato, que também nos ajudou aí com bastante dinheiro na época. E eu estou vereador. Então, enquanto comerciante de sêmen, eu tenho na ponta um cliente, né, que está cada vez mais
sujeito à demanda do cartel de carne que foi formado pela JBS aqui no Brasil. O meu cliente é hoje uma vítima daquela política de grandes campeões que o Lula implementou, que depositou um rio de dinheiro do BNDES nos grandes frigoríficos. E nas grandes construtoras também, né? Odebrecht, aquela turma toda. É que a gente esquece as coisas um pouco rápido. Mas eu não esqueço porque eu estou no segmento. E cada vez mais nós temos menos frigoríficos para vender o bovino. E quando isso acontece, tem menos concorrência, cartelização. E isso é uma coisa que a gente tem que combater. Eu sigo sempre plantando e fazendo essa atividade de plantio de árvores, porque eu acredito mesmo. Até cheguei hoje, vi as árvores aqui, as árvores samambaia que o Gustavo plantou aqui. Essas árvores são lindas, não caem folha, fazem sombra, são maravilhosas. E até comentei, porque onde eu passo eu vejo uma árvore, eu já gosto de saber, ali tem os resedás, né? Ali tem os ipês, eu gosto, faz parte. E numa cidade igual a nossa, que é seca, aqui tem clima seco, agora vai entrar o período de fogo, fogueira, fumaça, não sei o quê. A árvore, ela é uma parceira, né? Ela evapora a água e torna o clima um pouco melhor para respirar, além de sombra e tudo mais. Bom, terceira idade, que é o foco do nosso trabalho, habitação é uma coisa que a gente tem começado. Nós temos trabalhado lá em São Paulo com uma associação que chama São Paulo Diferenciado. E o que a São Paulo Diferenciado faz? E cadê o Márcio? O Márcio estava por aqui. O Márcio está aqui. A associação, ela contrata uma construtora para fazer as casas do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Paulista, ou Pode Entrar, que é uma do município de São Paulo, enfim. Só que ela faz isso na modalidade entidades, ou seja, vamos supor que todo mundo aqui queira comprar uma casa própria, né? Então nós vamos fazer o seu cadastro. Então, vou pegar aqui o cadastro da rua, nome, endereço, renda, se tem criança, se tem pessoa com deficiência na família, se tem idoso. Eu pego o cadastro dela, pego o cadastro da Valéria, pego o cadastro do Fabinho. Esses cadastros valem ouro para a construtora, porque é um cadastro já filtrado. E o que eles fazem lá em São Paulo? Eles dão treinamento para as pessoas que vão comprar primeiro apartamento, primeira casa, tal. Olha, você vai ter que morar em condomínio, você vai ter vizinho, você vai ter que pagar IPTU, você vai ter que pôr o lixo em tal lugar. Acreditem, gente, tem muita gente que nunca viveu em condomínio. Bom, feito esse treinamento, e essas pessoas frequentando mensalmente lá, não sei o quê, chega na construtora e fala assim, olha, eu tenho aqui 400 cadastros. Aí a associação vai e busca na prefeitura um terreno, ou no estado de São Paulo um terreno, para que a prefeitura faça a contrapartida, ou o estado faça a contrapartida. E aí vem a Caixa Federal com os programas dela, não sei o quê, e você já vende 400 unidades assim e constrói rápido. Então, esse tipo de programa habitacional que a gente está aprendendo a fazer lá em São Paulo é uma das coisas que vão resolver muitos problemas de habitação de interesse social 1, né? Aquele segmento que hoje nós temos aqui em Ribeirão Preto 109 favelas, que não tínhamos 30 anos atrás. Nós viemos para cá, eu vim de Guará, eu não sou ribeirão pretano, e eu tenho orgulho de falar que eu vim de uma cidade muito pequena, que me deu uma base para eu falar assim, não, eu vim para Ribeirão Preto quando eu tinha 7 anos de idade, e eu fui criado aqui, e eu aprendi a amar essa cidade como se ela fosse minha. Só que quando a gente veio, não tinha muro nas casas. As casas aqui do Alto da Boa Vista, do Jardim América, São Luís, era tudo murinho embaixo. As pessoas não tinham o problema de segurança que nós temos hoje, que foi causada lá inicialmente, mas não foi só isso, mas inicialmente com aquela história de que Ribeirão era a Califórnia brasileira. E é a turma que veio para cortar cana aí na região, logo foi
por conta de políticas erradas trabalhistas, substituído pela máquina. Ué, perdeu o emprego na cana, eu vou para onde? Vou para Ribeirão. Ah, eu vou invadir um lugar ali. O Parque Ribeirão, por exemplo, todo ele foi construído dessa forma. Uma invasão de gente que foi chegando. Aconteceu no Brasil inteiro, por conta de política trabalhista errada, que vai arrochando o patrão, e claro, você tem que substituir a mão de obra por máquina, porque senão você não consegue fechar as contas. E isso está acontecendo hoje em supermercado, com automatização, em todos os lugares. Então, ao invés de valorizar o trabalho, valorizou-se a classe sindical. E aí foi esse regaço. Então, esse monte de gente desempregada, Ribeirão Preto se tornou, por um lado, uma coisa boa, porque muita gente desempregada, antes desses auxílios sociais, se tornaram pequenos empreendedores, e isso foi muito bom. Então, o comércio e as atividades, desde o pequeno comerciante até as grandes estruturas de comércio aqui em Ribeirão Preto, se deram muito bem. Mas nós temos problemas a serem resolvidos. Esse aqui é talvez o problema que nos aflige a todos. Então, quando a gente fala que a corrupção tem que ser combatida, é porque ela mata. Ela mata, e eu vou explicar para vocês como. Toda vez que um vereador, no caso tem um aqui em Ribeirão Preto que vai ser julgado a semana que vem, e se tudo der certo, será cassado. Quando um vereador faz uma rachadinha com o funcionário que trabalha para ele não, trabalha para o povo, né? Ele só trabalha no gabinete, mas ele trabalha para o povo. Quando um vereador fala assim, ó, para você trabalhar aqui comigo, você tem que me dar metade do que você ganha, ele aceita a corrupção e ele entra no polo passivo. E ele é tão criminoso quanto o cara do polo ativo. Isso é a mesma coisa quando um grande banco, um banco que foi construído para desviar dinheiro público dos fundos de pensão dos municípios, dá um golpe no mercado para pagar festa lá em Roma, não sei o quê. Quem foi nessa festa em Roma é tão criminoso quanto o cara que pegou e pagou a festa toda com o dinheiro do povo. Só que a gente começa a não acreditar que isso faz, que a gente tem culpa nisso. Toda vez que a gente aceita uma pequena vantagem, seja ela qual for, uma pequena vantagem, ela é o caminho para a grande corrupção. E essas pequenas vantagens têm que ser combatidas. Né, professor Bart? Obrigado. Então, se a gente não combate todos os dias, eu brinco assim, né, que quando eu vou sair com os meninos, aí eles vão andar comigo em algum lugar, os assessores, eu não deixo pôr a mão no bolso para pagar o almoço. Porque o dia que ele sair comigo para fazer um trabalho do gabinete e ele pagar o almoço dele, eu sou responsável por tirar uma vantagem do horário de trabalho dele, do bolso dele. Tudo bem, ele tem que comer, teria, mas comigo não paga. Então, ao contrário de outros colegas que fazem questão que os funcionários, não sei o quê, paguem as despesas dele, alugue chácara pro cara. Paga a gasolina do carrão V6, do carrão V8, sei lá do quê. Então, gente, é muito importante que todos nós saibamos que a corrupção começa com a gente. E se a gente não mudar o modo de pensar em relação a uma pequena vantagem, a gente vai estar aceitando as grandes corrupções do Brasil. E é isso que a gente luta contra, é isso que a gente quer acabar. E por conta disso, gente, deixa eu ver se tem mais coisa aqui para mostrar. A Margarida está no meu material anterior. Porque a gente não tem dinheiro para contratar modelo, então a gente usa as gatas que a gente tem, ó. Né? Obrigado, Margarida. Então, gente, com isso, eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vocês estão aqui porque vocês acreditam que o meu caminho é reto, é honesto. Muito obrigado.